Então, quem explica melhor o que está acontecendo dentro de uma bateria, já que eu comecei a falar de corrente elétrica, né? De alguma coisa que vai alimentar o meu circuito, que vai acender uma lâmpada, que vai ligar uma televisão, eu acho que quem explica melhor é a química. Quem explica melhor que o professor de física, obviamente, que é o Eric, né? Então, basicamente, eu tenho uma solução, né? É, uma solução, né, na bateria lá, que a gente fala solução de bateria. Lógico que tem baterias diferentes, né? Tem umas automotivas que usam uma espécie de gel que tem uma durabilidade maior, né? Então, é uma solução que vai oxidar, que vai reduzir, ou seja, que vai liberar, que um na presença do outro, um tem afinidade maior por elétrons, então ele vai liberar mais elétrons do que o outro. Então vai gerar uma corrente elétrica aqui, ó. Tá vendo que tem uma, uma espécie de uma placa de chumbo aqui que está liberando. Isso aqui é um amperímetro, né, que está medindo a corrente, né? Então ele está medindo a quantidade de elétrons aqui que está saindo, tá certo? E movimentando aí. Isso aqui não deve ser um voltímetro, é um voltímetro ligado aqui na bateria que está medindo qual que é a energia dessa bateria. Então, na verdade, a minha bateria ela é uma solução, né, que está oxidando, que está liberando, reduzindo e oxidando, que está liberando elétrons lá, ok? Então tá vendo aqui tem duas equações aqui, uma liberando e outra consumindo elétrons, beleza? Bem, é, só para ter uma ideia mesmo, né? E aqui depois eu vou explorar outros recursos aqui, que eu tenho outros recursos aqui mais de circuito elétrico, tá? Eu não cheguei lá ainda, mas eu tenho alguns recursos aqui de circuitos elétricos, tá certo? Minha bateriazinha, eu gosto dessa representação, ó, colocando como se a energia, o potencial, o V da bateria, né, fosse uma diferença de altura mesmo, olha só. O elétron chegou ali no polo negativo, a bateria o objetivo de quê? De elevá-lo a um nível de maior energia, que aí ele consegue, né, ó, fez até uma rampinha aqui, ó, que aí ele consegue é, naturalmente, espontaneamente, né, alimentar o circuito, ou seja, carregar a energia que ele tem. À medida que ele vai andando aqui, ó, chegou aqui, ó, na lâmpada, ele inicia a sua perda de energia para a lâmpada, né? Não é que inicia antes de chegar na lâmpada, é só uma representação, né? Aí ele consegue transferir para a lâmpada a energia que ele tem. Chegou aqui no nível zero, sem energia nenhuma, ele acaba de chegar na bateriazinha lá de 1,5 volts e o processo lá continua. Então achei a representação muito boa para o papel. Qual seria o papel da, o que é esse 1,5 volts? O que significa esse 1,5 volts do ponto de vista físico, né? É como se fosse uma altura que eu estou elevando ali e dando energia para os meus elétrons. Esse sentido, inclusive, esse sentido aqui, observe aqui, ó, tem um izinho aqui, ó. Esse é o sentido da corrente, ó. Quando sai do polo positivo e passa pelo circuito, a gente chama isso aqui de circuito, né? Se tem alguma coisa sendo alimentada, se tem alguma coisa ligada, funcionando, eu chamo de circuito elétrico, ok? Minha televisão é um circuito elétrico, minha TV, perdão, minha geladeira, né? Meus dispositivos elétricos e eletrônicos em casa são circuitos elétricos, né? É um circuito literalmente que a corrente elétrica tem que percorrer. Então aqui está o sentido real da corrente, é, o sentido convencional da corrente. Tem a corrente, o izinho aqui. Se alguém perguntar, ah, mas e os elétrons? Os elétrons fariam o sentido contrário disso aqui, mas está muito bem representado aqui, beleza? É muito conceitozinho, tá? Então, é... aí eu tenho outras especificidades, né? Por exemplo, se eu tenho um circuito como esse daqui, ó, opa, não entrou não, não entrou sim, eu que selecionei errado.
Foi mal, eu apanhei aqui. Eu não quis abrir meu. Eu não quis abrir não, perdão. Mas não tinha nada demais, não, nada que eu não possa mostrar depois, ok? Bem, vamos lá então, né? Então, corrente elétrica, olha só. Corrente elétrica, então, eu tenho corrente elétrica em sólidos. Você está imaginando um fio de cobre aqui com elétrons passando lá dentro, tá? Eu tenho corrente elétrica em gases. Essa aqui eu já tinha falado, né? Eu tenho corrente elétrica em gases, tá? Que é aquela lâmpada. Ô, Carlos, como assim em gases? Pois é, olha só. Deixa eu ir na ordem aqui. Eu tenho em fluidos, que eu até mostrei aqui, né? Lá na química eu tenho, né? É, eu tenho essa que eu mostrei a minha bateriazinha aqui, tá certo? Que eu mostrei minha bateria, né? Como que ela funciona. E aqui eu já estou me excedendo, né? Isso aqui já é só para mostrar mesmo qual que é a influência, né, que eu tenho aqui. Eu tenho placas aqui, né? E eu tenho uma possível solução aqui. Então, se eu ligo esse negócio aqui, que eu tenho aqui? Eu tenho três pilhas, uma lâmpadazinha, né? Então, ó, tá vendo que as pilhas estão interligadas, né? Então, as pilhas estão interligadas, todas interligadas. Aqui, ó, fechei a chave, né? Deveria estar passando corrente elétrica, ó. Circuito aberto, ó, impossível acender a lâmpada. Circuito fechado. Então as baterias estão prontas para fornecer energia para essa solução. Só que essa solução ela é 100% é, água. Então não está acontecendo nada aqui. Tá certo? Quando eu venho aqui e coloco partículas aqui dentro desse fluido, né, nessa água, venho aqui e coloco o meu sal, né? Olha lá. Automaticamente eu estou colocando NaCl. Então o que, que acontece com esse NaCl? Então vamos lá. Opa, pensei que ia dar certo. O que acontece com esse NaCl? Quando eu ligo essas pilhas aqui, observe que o polo positivo ficou de um lado. Ah lá, a lâmpada já acendeu. O polo positivo ficou de um lado e o polo negativo ficou do outro, certo? É isso aí, perdão. Então ficou o polo positivo de um lado, fazendo com que essa placa fique toda positiva, tá? E essa placa aqui ficou ligada do lado negativo da pilha. Então essa placa aqui ficou toda negativa. Agora vamos para dentro da solução. Observe que os elétrons estão sendo atraídos, os elétrons que são os de verde, o que é o Cl, né? O cloro, os íons de cloro aqui, ó, eles são os negativos. Então eles estão indo de encontro com a placa positiva, a placa que está ligada do lado da bateria. Então eu criei aqui dentro um campo elétrico, né? Quando eu coloquei uma placa metálica ligada do lado do polo positivo, a placa ficou positiva. Quando eu fiz o mesmo do outro lado com o polo negativo, a placa ficou negativa. Então eu criei aqui dentro, ó, um campo elétrico. Então, a partir do momento que eu crio um campo elétrico e adiciono partículas, jogo partículas dentro desse campo, partículas essas Na+, né, positivas, e Cl- negativas, elas começam a sofrer a ação de uma força. Então as negativas são atraídas, né, para o polo positivo da pilha e a outra é atraída pela parte negativa. O sódio, né? É atraído pela parte negativa. Então cria-se um fluxo aqui de cargas negativas para um lado, positivas para o outro. Então quando eu estou falando de corrente elétrica dentro de um fluido, dentro de um líquido, eu tenho que considerar os dois sentidos. Então se eu falo assim, ah gente, tem aqui uma corrente elétrica de NaCl de 3 amperes, né, por exemplo. Então também tem de 3 do CL, ok? Por que tem 3 também do CL? Porque aqui a proporção é 1 para 1, né? Na hora que eu vou formar o sal, o cloreto de sódio aqui, a proporção é 1 para 1.
Então a mesma quantidade de sódio que eu tenho de cloro. E como é um fluido, ele permite a passagem tanto de uma partícula quanto da outra, certo? Então corrente, isso aqui é o melhor exemplo de corrente em fluidos, em sólidos, beleza? Que não é diferente de gases, eu vou chegar lá, Bruna, né, nos gases. É, então isso aí é minha corrente em fluidos. Em gases, perdão, em sólido, já é um pouco restrito. Eu cheguei a falar ontem, né? Eu tenho uma estrutura sólida, que a única coisa que tem liberdade de movimentar nessa estrutura sólida são elétrons, certo? Então o sentido aqui é só um. Antes não. Uma solução ela dá liberdade para que todos todas as, né, os dois tipos de carga, positiva e negativa, movimentem dentro do circuito, dentro da estrutura. É sólido, é líquido, né? Agora, o mesmo não acontece quando é sólido. Sólido é só elétrons. Então, se o camarada falar, ó, tem um fluxo de elétrons no sólido de 3 amperes. É 3 amperes mesmo e pronto, acabou. Agora, se alguém falasse, ah, não, tem um fluxo aqui, eu consegui medir só a quantidade de Na de sódio. E eu achei 3 amperes. Então a corrente total são 6, né? Porque eu tenho dois fluxos aqui, tá? Agora, e no caso de sólidos, de gases, muito semelhante às soluções, né? A líquido. Por quê? Exemplo do gás. Aquelas lâmpadas, hoje elas são de LED, né? Mas há pouco tempo, talvez no colégio ainda tenha muitas, é aquela lâmpada compridinha que era uma lâmpada de gás. Então aqui dentro você colocava um gás, né? Você coloca um gás aqui dentro dessa lâmpada, ela ainda é muito usada, lógico. E aí você liga ela numa bateria, numa DDP, numa diferença de potencial. Simplesmente coloca um polo positivo e negativo. Como a gente fez aqui na solução aqui embaixo, ó. Põe uma plaquinha de cobre e põe uma plaquinha de zinco, né? Aí alguém aqui vai ceder elétrons e alguém vai consumir os elétrons. Aqui eu ligo a minha lâmpada de gás, ligo ela na tomada, 110. Então estabelece aqui no polo positivo 110 e no outro zero. Tem uma DDP, uma diferença de energia de zero, o polo negativo sempre é zero, e o polo positivo, os 110 volts, ou 1,5 se for uma pilha, ou 9 volts se for uma bateria, enfim, né? Aí você cria aqui dentro uma espécie de campo elétrico também, porque fica um lado ligado no polo positivo e o outro lado ligado no polo negativo. Aí, né, forçando a barra um pouquinho, a diferença de energia entre o polo positivo e negativo ioniza o gás, certo? Aqui na solução, o NaCl que eu joguei aqui, ele dissolveu, né? E separou em ânions, né? Em cátions e ânions. Então os íons aqui, eles se separaram. Lá no meu circuito, né? Lá no meu gás, ionizou. A diferença de energia é tão grande que o gás quebrou, tá certo? Então, ou seja, ele ionizou. Então eu tenho partículas positivas e negativas aqui no gás. Eu falei forçando a barra e não expliquei, né? Na verdade, é como se eu estivesse fazendo um mini relâmpago aqui dentro, um mini raio, né? Por quê? A diferença de energia. Por que o raio acontece, né? A diferença de energia é tão grande entre a Terra e a nuvem que está carregada, isso acontece quando a nuvem está carregada, né? Ioniza, vence a resistência do ar. Então, o gás lá dentro está bonitinho, é como se fosse. é, Tem vários tipos, né? Vamos supor que aqui eu tenho. Ô, Não é o Carlos, caso, raio e mas. relâmpago é a mesma coisa? O relâmpago seria o efeito luminoso. De certa forma, é o que vai ter aqui na lâmpada. O trovão é a parte barulhenta, né? Quando você vai estabelecer quando vai acontecer um raio, né? Deixa eu fazer meu belo desenho aqui. Quando você vai falar de um raio, né? Já que eu precisei falar agora. O Carlos, Fala, amigão.
Você me assiste um dado, né? Ô, amigão, agora, desculpa aí, viu? Então, quando eu vou falar, e só acontece um raio, né? Vamos deixar a terrinha azul mesmo. Só vai acontecer quando, né? Se a terra vai ficar azul, meu. Então, se a gente for imaginar, o que seria? Então, aqui eu tenho a terra, né? Eu com toda a minha habilidade aqui. E eu tenho a nuvem. A quem que é positivo, quem que é negativo? Não sei, tá? Não sei. Se você pegar a sua nuvenzinha aqui, ó, se a sua nuvem, né, tiver com cargas, tiver eletrizada negativamente, essa região abaixo aqui, ó, vai ficar, esses elétrons vão repelir os elétrons aqui embaixo. Então aqui vai ficar positivo, certo? Agora, se sua nuvem estiver carregada positivamente, né, sei lá, perto de que indústria química que tá, né, então tem Ô, muito. Carlos, me aceita, por favor, também pelo Oh, computador? perdão, perdão. Aí, o que vai acontecer? Vai juntar aqui cargas negativas. Então a Terra tem uma imensidão de todo das duas cargas, tá? Uma imensidão aqui das duas cargas. Então significa que se você e aqui eu tô com muita coisa aqui, né? Lógico que eu não tenho só oxigênio, né? E não tem só água, né? Só água, só hidrogênio e oxigênio. Tem inclusive água. O que acontece? Estabelece uma diferença de potencial tão grande, uma diferença de energia tão grande, tanto de uma nuvem quanto da outra, por isso que a gente fala a DDP, né? Diferença de energia, que na verdade é os volts, mais nada, tá? Aí estabelece uma diferença tão grande que esse ar aqui, que antes não não conduzia eletricidade, ainda bem, né? Não conduz corrente elétrica, já que a gente está falando de corrente elétrica, né? Eletricidade, corrente elétrica, ainda bem, obviamente, que até um certo limite o ar não conduz. Se não, gente, a gente passaria perto de um fio de alta tensão, e na rua tem aí fios de 15 mil volts, a gente passaria perto e tomava choque. Nossa, ó, não, a orientação é não pode passar muito perto do fio, senão morre, tá? Então, é igual a orientação que a mãe dá, ó, vai pela calçada. Agora, assim, não, filho, vai no meio da rua, né? Cuidado com o carro, porque não pode passar debaixo do fio de alta tensão. Então, assim, tem o ar tem uma certa resistência. Aí que bacana. Agora fica mais fácil de entender, que eu já estou começando a lidar com esses conceitos. Tem uma resistência, né? Oferece uma dificuldade para a passagem de elétrons ou de elétrons, né? De carga, de corrente. Ótimo. Até um certo ponto. Até um certo ponto. Chega uma hora que a diferença de energia é tão grande que esse ar no meio do caminho aqui começa a ionizar, tá? Então o oxigênio aqui ioniza. O hidrogênio ou a partícula que tiver aqui começa a ionizar, quebrar. Se tiver água também, a água também vai ionizar. De tão, tão grande que é a diferença de, de elétrons, tá certo? Então vai começar a ionizar, quebrar a molécula, tá certo? Essa quebra emite luz. Essa ionização aqui, ó, é responsável, ionização é responsável pela produção de luz, né? A gente fala, não, relâmpago, que é o relâmpago, né? O relâmpago, o relâmpago, ele ele é o efeito luminoso, né? E o trovão, que a gente fala, né? É o efeito sonoro, né? É o efeito sonoro. Então, quando você ioniza o gás, né? Os elementos químicos que estão aqui no meio do caminho, você já emite luz. Então, aquele clarão, né? Ele vem dessa ionização.
Só que você ioniza e expande. Então essa expansão do ar gera o barulho, que é o trovão. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, eu vou ter meu trovão descendo porque minha nuvem, ela ficou, tá? Ela ficou negativa. E no outro caso aqui, você vai ter o contrário, você vai ter o trovão subindo, tá? Porque quem ficou negativa foi a Terra, né? Então você tem uma porcentagem de raios, né? O conjunto todo aqui, né? A equipe da luz com o barulho, né? Vai formar meu raio. Então você tem uma porcentagem de raios que descem e você tem uma porcentagem de raios que sobem, né? A luz vem da ionização e a expansão é tanto ar, né? Camadas de ar expandindo, né? Quando passa a energia que gera o barulho, que gera o trovão. E lá aqui, na minha solução, né? Nos gases acontece isso. Então há uma ionização do gás presente aqui, tá? E aí a carga positiva, obviamente, que vai ser atraída pela negativa e a negativa vai ser atraída pela positiva. Tá, qual que é o Carlos, todos objetivo? precisam ter sal para poder funcionar ou não? Perdão, não entendi. Todos eles precisam de sal ou só o que é em solução? Só o que é em solução. E eu preciso não só de sal NaCl, mas qualquer tipo de sal, né? Eu preciso de partículas positivas e negativas. Tanto que nesse aqui de baixo, ó, eu tenho cobre, cobre e zinco. Então eu tenho, na verdade, sulfato de zinco, né? E sulfato de cobre. Eu tenho uma solução que contém as duas substâncias aqui, ó. Então eu tenho que ter sais, no ponto mais amplo da química lá, né? Partículas, porque são elas que vão conduzir a minha energia, né? Quem vai tirar a energia de um polo e levar para o outro, para acender a lâmpada, são essas partículas. No sólido, isso é feito exclusivamente pelos elétrons, que são os únicos que têm liberdade de movimentar. E aqui dentro do gás vai ser por uma espécie de íons também, né? Que aqui dentro tem um gás que vai ionizar. E essa movimentação que gera luz, tá? Então, quando eu falo de corrente em gases, eu tenho o dobro, porque eu tenho tanto cargas negativas correndo para um lado quanto para o outro. Quando eu falo em solução, a minha corrente também é o dobro, tá? É o dobro, beleza? Exemplo, né? Melhor, eu acho que foi aqui da química. Falei de solução, então aqui é o dobro de corrente, porque como é uma solução, eu tenho tanto partículas positivas quanto negativas. Então a corrente é o dobro, ok? Aí o material de vocês abre com um exercício muito interessante que fala sobre isso, certo? Justamente sobre isso, que é esse carinha aqui, que é a página, às vezes a página muda, não bate. Ô, Carlos, deixa eu só te perguntar uma coisa. Sim, Ficou para quando os exercícios para enviar? de cabeça agora eu não lembro, não, mas ficou para dia 18. Isso. 18? Ah, sim, tranquilo. Acho que é sexta que vem. Isso, Aí vai, sexta que vem. aí vai tirar as dúvidas durante a Quarta e quinta. semana e Isso. aí envia tudo na sexta, então. Exatamente. Quarta e quinta a gente tira as dúvidas e envia tudo na sexta-feira. Entendi. Beleza? Bem, esse exercíciozinho aí para enriquecer um pouquinho aí, ó. Então eu tenho corrente elétrica em três situações possíveis. Aí eu coloquei aí que eu tenho. Beleza, então tá aí. Antes de passar por um processo de amplificação do sinal, o fluxo de partículas beta geradas pelo decaimento. Isso é, eu sei que não é Enem, né? Mas é a cara do Enem. Tentar te intimidar. Eu vejo isso como uma intimidação.
Você lê com calma, que você vê que não é nada que você não consiga interpretar, tá? Então, o fluxo de partículas beta gerada pelo decaimento radioativo e capturadas por um detector de partículas está representado pelo gráfico a seguir. Então, você tem um gráfico que mede o quê? Um fluxo, tá? Aí muita atenção na unidade, ela é mais importante que qualquer coisa aqui, ó. O fluxo fala que tem partículas por segundo. E eu não posso esquecer do vezes 10 a quinta, beleza? E em função, então é o fluxo em função do tempo. Eles estão medindo a quantidade de partículas que passam em função do tempo. O tempo está a 10 a menos 3, beleza? Sabendo que uma partícula beta tem a mesma carga elétrica de um elétron, então, né, tem a mesma carga elétrica que um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Da análise desse gráfico, pode-se estimar que, para o intervalo de tempo considerado, a intensidade média de corrente elétrica no detector antes da sua amplificação poderia ser expressa em A, que é amperes, por qual valor? Então veja bem, ele falou que essa partícula beta é semelhante a uma partícula, um elétron, ou seja, tem uma corrente de menos 1,6. Cada uma vezes 10 a menos 19 coulomb. O gráfico está me falando de partículas por segundo, né, em função do segundo. Então, cada partícula de, do, de beta aqui que está sendo emitida, né, a cada segundo. Aí ele pede para considerar o intervalo do gráfico. O intervalo do gráfico é 8 vezes 10 a menos 8 segundos. Beleza? O que eu preciso saber? Ele quer saber a corrente elétrica, né? Porque perguntou em A é amperes. Então veja bem, vamos no conceito de corrente. Ele quer saber a quantidade de carga, né, que está passando ali por segundo. Segundo eu já sei, é 8 vezes 10 a menos 3. Qual é a quantidade de carga ou de partículas que estão passando ali? O gráfico vai me dar. Gente, mas eu nunca vi um gráfico desse, e nem vai ver. Não dá para prever os gráficos que o Enem inventa, tá? Mas vocês concordam comigo que se eu fizer, se eu calcular a área desse gráfico, gente, gráfico quando aparece na vida da gente, ou a gente calcula a inclinação ou a gente calcula a área. Só que a área do gráfico tem que ser isso aqui tudo, até encostar lá no chão, tá certo? A gente tem mania de querer parar aqui, né? Eu não posso parar aqui não. Eu tenho que ir até lá embaixo, certo? Então, se eu calcular a área desse gráfico, né, toda a área desse gráfico, eu vou ter o quê? Não sei, Carlos. Se você calcular a área desse gráfico, você vai ter fluxo. Ah, mas eu não entendo. Então vai ser. A área é sempre uma coisa vezes a outra. Então seria fluxo vezes tempo. Como é que está a unidade do fluxo? Tá partículas, tá certo? Tá partículas por segundo. Por segundo. Partículas por segundo. Aí tá, isso aqui seria o fluxo vezes o tempo, que é segundo. Então olha o que eu acabei de descobrir. O Enem tem muito exercício desse tipo aqui. Ó. Eu posso cortar segundo por segundo e se eu calcular a área disso aí, eu vou achar o quê? Partículas. Ou melhor, eu vou achar a quantidade de beta. Tá, e daí, cara? E daí que cada um tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então eu acabei de descobrir a quantidade de carga, o tempo eu já sei, eu jogo na fórmula e matei meu exercício. Certo? Entenderam o objetivo da coisa aí? O porquê que eu vou calcular essa área aqui? Isso aqui é gráfico, tipo gráfico de biofísica, parecendo, né? Então isso aqui é um gráfico de alguma coisa que ele inventou aqui, mas se eu calcular a área dele, eu consigo descobrir a quantidade de betas, partículas, né, que ele está utilizando, certo? Só que eu tenho que ficar atento que a área disso aqui é tudo que está abaixo do gráfico. Isso aqui foi uma maldade começar aqui e terminar aqui para meio que te induzir. Ah, vou calcular só essa partezinha de cima. Não, você vai calcular
tudo, beleza? O trapézio que se formou lá em cima e esse retângulozinho que se formou aqui embaixo, tá? Então eu vou chamar de área 1 e área 2, tá? A área 1 aqui vai ser essa aqui de preto e a área 2 vai ser a de vermelho, que supostamente, né? Tá tentando aqui. Então a nossa área 1, ok? Nossa área 1 vai ser aquele retângulozinho ali, ó, que é base vezes altura. A base é 8 vezes 10 a menos 3, não esqueça que tem uma unidadezinha escondida aqui. Base vezes altura. A altura é só 5, né? 5 o quê? 5 vezes 10 a quinta, que tem uma unidadezinha escondida aqui, ó. Beleza? Então, fazendo isso aqui, eu vou ter que a minha área, o meu circuito aqui vai dar 8 vezes 5 e a potência vai dar 10 a 2. Isso são partículas. Acabei de calcular o número de partículas beta, hein? Então a minha área 1, ela tem 4 vezes 10 a terceira partículas. Vou colocar aqui beta. E a área 2, eu tenho um trapézio. Vou dar um trabalhinho a mais ali, eu tenho um trapézio. Eu tenho a base maior, que é 8 vezes 10 a menos 3, mais a base menor, que é só esse pedacinho de nada aqui, ó, que é do 2 até o 6, ou seja, 4 vezes 10 a menos 3, vezes a altura, mas é a altura só dele, só de 5 até 15. Então, vezes 10, só que é 10 o quê? Vezes 10 a quinta. Só dá trabalho esse exercício, dividido por 2. Tá certo? Só dá trabalho. Então, isso aqui vai dar quanto? Eu tenho aqui 12 vezes 10 a terceira, vezes 10 vezes 10 a quinta. Então, vai ficar 12 vezes 10, 120 vezes 10. Né? Nem precisava ter mexido na potência de 10, mas tudo bem. Vezes 10 a segunda. Certo? Porque sobrou aqui, conserva a base, né? E depois menos 3 multiplicando 10 a quinta vai sobrar um 2 positivo aqui. Tudo bem? Isso, tudo bem não. Falta dividir por 2 aqui, ó. Tá certo? Deixa eu tentar tirar uma coisa que está me atrapalhando aqui. Aí a área 2 vai ser o quê? 60 vezes 10. A segunda, e já foi o zoom, beta. Ok? Então a minha área 2 aí vai ser 6,02 vezes 10 a terceira. Vou colocar aqui beta. Então eu já tenho os betas, certinho? Eu vou resolver com calma na próxima aula. Eu já tenho os betas aqui, ó. Um exercíciozinho, porque ele é trabalhoso mesmo. Então eu já tenho a quantidade, está na mesma potência, posso até somar. Eu já tenho as quantidades de beta. Como eu sei que um beta, né? Um beta tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Eu tenho quantos aqui? 10, né? 10 vezes 10 a terceira. Aí eu vou ter o quê? X carga. Tranquilos? Aí esses X cargas aí vai dar quanto? Só multiplicar aqui, né? Então a minha quantidade de carga, que eu calculei aqui, então, vai ser quantidade de carga, que bagunça, hein? Que falta de espaço. Vamos fazer o trem bonitinho, né? Então vamos tirar essa coisa aqui da frente, que vocês vão entender mesmo. Então a minha carga vai ser, calculando aqui a carga, só multiplicar os dois ali, né? Então vai ficar 10 vezes 1,6, 16, vezes 10, menos 19 com 3, né? Vai dar menos 16 coulomb. Então dá para melhorar isso aqui, mas eu não vou mexer por enquanto não. Já vou calcular a corrente, que é essa quantidade de carga aí, vezes 10 a menos 16 coulomb, dividido, porque eu ainda vou ter que fazer conta, pelo tempo total, que é 8 vezes 10 a menos 3. Aí dividindo que vai dar bonitinho, vai dar 2, né?
E aqui vai subir como mais 3, né? Vai sobrar vezes 10 a menos 13 lá em cima, coulomb. Então 2 vezes 10 a menos 13, letra E. Então, quer dizer, dá um trabalhinho, né? Você tem que interpretar aí o que está pedindo, o que está acontecendo, né? Calcular a quantidade de beta, e eu calculei aqui e aqui, para depois jogar no conceitozinho de corrente elétrica. Beleza? Fechou, galera.